Domingo Legal, Passo Repassa, que eu tinha um crush no Passo Repassa, um dos meninos, Ah, sabe? é? Ah, tinha. Minha mãe ficou quase louca. A nossa pizza ainda não saiu, né? Olha, tá difícil, viu, gente? Olha, Mas ela vai sair. a pizza aí O lá churrasco, no restaurante no Sete Mares, então, comer. tudo isso. Bora combinar. Eu demorei para entender que eu não era a Mulher Maravilha. Eu não sei se você conhece essa história, mas lá atrás, quando a Maitê tinha mais ou menos uns 3 meses, eu fui ao pediatra e aí ele, muito sensato, perguntou sobre mim. Eu tava naquele auge do furacão, não conseguia nem me olhar no espelho. E aí eu entendi que eu não era a Mulher Maravilha. Nasceu o livro, nasceu a palestra e agora o podcast. Então vem lá de trás. Obrigada, viu, doutor Aureliano, por esse toque que eu acho que você já deu para muita gente. E como ter a maquiagem como aliada nessa história toda? Vou contar para vocês. Esse batom que eu já coloquei, mas vou colocar mais um pouquinho, é o Matte Nude Rosa da Payot. Ó, ele desliza, hidrata, é versátil, dá para usar de dia, de noite. E aí para dar aquele tchan, assim, né, para você arrasar mesmo, nada melhor que esse gloss labial, também da Payot. Esse é o 3D Goiaba, então ele tem umas partículas que, ó, sente só, ilumina, dá outra cara, né? E a gente precisa disso, desse toque especial, não gruda, tá? Esse gloss não gruda, pra seguir em frente. Afinal, você não é a Mulher Maravilha, mas você é muito maravilhosa. Não só a Mulher Maravilha, e agora? Muito, né? sabe? De se preocupar com muita coisa, muita coisa, muita coisa. Calma, né? Por que você não é a Mulher Maravilha? Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. A gente chegou no nosso 8º episódio, ou seja, o meio da temporada. E mais do que isso, mês de julho, mês do meu aniversário. Eu adoro fazer aniversário, não sei você. E aí a gente chegou nesse tema aqui do episódio porque tem tudo a ver com o programa, né? Calma, você não é a Mulher Maravilha? E agora? O que eu faço? Que foi exatamente o que eu contei pra vocês, a história lá do pediatra que deu essa frase pra mim. Eu falei, pois é, eu acho que eu não sou mesmo. E aí eu pensei numa pessoa muito especial para estar aqui com a gente. Eu conheço ela há muitos anos e eu tenho certeza que você também. Ela é mãe de 2 meninos, lindíssimos, educadíssimos. Tá fazendo um bom trabalho, viu? Obrigada. Ela é muito legal. E eu vou chamar ela para cá porque eu não tenho nem como apresentar. Tem muitas coisas que ela faz. Ela é apresentadora, apresenta eventos. Vem pra cá, Liz Catena. Minha amiga, posso chamar de amiga, né? É claro, cara, aceitar você o merece convite. tudo isso que tá acontecendo na sua vida. Vamos Viu? sentar pra gente papear? Simbora, Tem vamos. muita coisa pra gente conversar, Que é né? bom demais. Vamos lá. Aliás, tem uma história, fique à vontade, que eu falo assim, né? Como é o destino? É. Até contei já pra você, eu acho que essa história. Eu, com 13, 12 anos, mais ou menos, eu ia muito ao SBT. Pra assistir mesmo, porque eu era fissurada em TV. Você ia no auditório. Ia no auditório. Domingo Legal, Passo Repassa, que eu tinha um crush no Passo Repassa, um dos meninos, Ah, sabe? é? Ah, tinha. Minha mãe ficou quase louca. E aí, eu te via, né? Te via, te conhecia, enfim. Passou um tempo, corta pra 2022, eu acho. Não, 2020. 2020. Maurício, meu marido, começa a trabalhar com a Lê no programa. Eu Rede que comecei TV, a trabalhar com o Maurício, né? Ele já estava lá na Rede TV. E que E loucura! aí, a convite do Homero Salles, eu fui fazer parte lá da programação, né? Do Sim. Festival de Prêmios, que ele já apresentava. Sim. E eu tive essa alegria, gente, assim, é do meu coração mesmo, falar sobre Maurício Mendes, sobre a Karina, sobre a sua pequena, Ai, Maitê. né, Maitê, a coisa mais linda desse mundo. Sim. E vocês foram presentes de Deus na minha vida, com certeza. A nossa pizza ainda não saiu, né? Olha, tá difícil, viu, gente? Olha, Mas ela vai sair. a pizza aí O lá churrasco, no restaurante no Sete Mares, então, comer. tudo isso. Bora combinar. Mas, Ale, falando Oi. sobre essas voltas, né, que o mundo dá, É. como que foi a sua chegada na TV? Você tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Aos 11 eu ganhei um curso, né? Que naquela época, gente, existia esse negócio de curso de modelo e manequim. Ganhei do Márcio do Trio Los Angeles. Nossa, Márcio Trio Mendes. Los Angeles. Né? Que foi dos anos 80, né? Foi o boom, né? O Trio Los Angeles. Maravilhoso. Então ele tinha uma escola de modelo e manequim.
Aí fiz o curso dele, que ele me agraciou. Automaticamente eu entrei para a agência dele. Aí comecei a fazer comerciais, desfiles, porque naquela época eu era bem magrinha. Continua, né, gente? Pelo amor de Deus. E na menopausa, então, tudo muda. Enfim, e depois surgiu a oportunidade de participar de um teste lá no SBT. O Gugu ia começar um programa novo, Corrida Maluca. Fui lá para fazer o teste para ser uma das assistentes de palco. Tá. Porém, eles já haviam escolhido, mas mesmo assim eu fiquei lá. Em resumo, gente, meu pai me acompanhava em todos os testes, todos os Seu pai trabalhos. também trabalhava, né? Trabalhou lá, porque Sim. foi o seguinte, cara. Assim, nós sentados num espaço enorme ali acho que era um estúdio. Era aquele Ali da do Taliba Guilherme. Leonel? Não, lá na Vila Guilherme. Nós gravávamos na Taliba Leonel, mas Sim. tinha uma... Tá. Que esse que eu ia. Hã? Era esse que eu ia, da Taliba Isso, Leonel. exatamente, que eram gravados os programas, a maioria dos programas. Sim. Ali na Vila Guilherme era jornalismo infantil e as produções. E foi ali o teste. Então, era um espaço enorme, um estúdio enorme, todo mundo sentadinho assim. Aí eu sentada aqui, meu pai sentado aqui. E eu lá, né? Assim. Agora chegou a minha vez. Né? Agora, aí entra o Homero Salles. Aí ele passa batido por mim e olha para o meu pai e fala: ah, você não quer participar do programa? Né? Você veio para participar do teste? Meu pai falou: não, eu vim acompanhando minha filha. Mas você não quer participar do programa? Porque nós temos um quadro fixo, a Família Maluca, e você tem tudo a ver para ser o pai da família. Bom, resumo da ópera: meu pai começou no programa, no Corrida Maluca. Eu comecei a acompanhar o meu pai, porque nem figurante eu peguei. Fiquei toda sexta-feira, eu tava lá Reprovou no teste. Eu lá, né, gente? Até que o Homero falou assim: coloca essa menina para trabalhar aí, pelo amor de Deus, né? E foi assim que eu comecei, figurante. Depois o Homero me colocou, eu ia ser a 4ª assistente de palco. Porém, nesse meio tempo, saiu uma das assistentes. Eu entrei no lugar dela e foi assim, no valendo mesmo do programa, né? E eu parecia uma vara verde, eu tremia mais do que qualquer coisa nesse mundo. E foi assim que eu comecei na televisão. Mas no primeiro momento eu gostava muito de nessa área de modelo mesmo, Sim. né? Comerciais, os desfiles. Mas eu digo que a TV, quando eu comecei a trabalhar com o Gugu, foi um bichinho realmente que me picou e que eu me apaixonei. E eu sou apaixonada até hoje por televisão. Eu amo TV. Tanto que eu ia, que eu sempre gostei. E eu acho que depois que você começa, né, se você já tem essa veia na comunicação e tal, não tem como mais, né? Nossa, é maravilhoso, é delicioso. E trabalhar ao lado do Gugu, né, um cara, assim, foi sensacional, um super profissional. Da TV, né? Meu, onde ele colocava a mão, virava ouro, que a gente fala. Ele, o Silvio, sabe? Muito inteligente. História da TV, Nossa, né? Demais. Que eu acho que se os jovens não tiverem oportunidade, né, para quem nasceu depois, eles montaram a TV que existe hoje, né? Muita gente ainda se espelha neles, na autenticidade, na criatividade, né? Enfim, porque era muito isso, assim, as coisas iam acontecendo e domingo na TV a gente tinha que estar assistindo TV. Não, e domingo era, né? Era sagrado. Eu lembro de sentar ali com os meus pais, quando eu não estava na gravação, porque era ao vivo. O domingo era ao vivo e você sabe que antes nem imaginava, né? Nem passava pela minha cabeça que um dia eu poderia trabalhar ao lado do Gugu. E eu me lembro, Cá, assim, eu sentada no chão da minha sala, né? E era estante, né, gente? Não era rack, não, era estante, né? TV com seletor. Cubo, né? Tubo, na verdade, o tubo, né? O tubo. Né? E aí, assim, eu assistindo sábado à noite, Viva a Noite. E eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu poderia estar do outro lado, né? Na TV ali, né? É sensacional isso. E falando um pouco do que foi para agora, né? Você acha que mudou alguma coisa nessa representatividade da mulher na TV? Porque a gente tem visto mais mulheres, né? Claro que a gente ocupa mais esse lugar, mas eu acho que mudou também, né? O espaço que a gente tem ocupado na TV. Porque antes era muito apresentador homem, então hoje em dia a gente tem muitas apresentadoras também, né? Tinha a Hebe, é claro, maravilhosa. Sim. Mas eram poucas, ícone, né? Ícone, maravilhosa. Eu acho, Cá,
que assim, no meu ponto de vista, tá? A mulher, antigamente, na televisão, ela era muito mais símbolo sexual, né? Sim, também acho. Hoje não, hoje ela tem uma outra posição. Né? Hoje ela comanda um programa, conteúdo, uma bancada, né? De jornal, de Sim. jornalismo, né? Você como jornalista maravilhosa. Sim. Então, assim, eu acho que existe uma grande diferença de antigamente para hoje. Né? Lógico, como você falou, antigamente já existia Hebe, enfim. Mas eram poucas, né? Eram pouquíssimas. Marília Gabriela. Né? Marília Gabriela. Hoje, nós estamos mais à frente. Não é? Comandando programas e bancadas, enfim. E eu sei que depois de tantos anos na TV, você precisou se reinventar também, porque as coisas foram mudando, né? Rede social, que eu acho que é uma coisa muito legal e que a gente tem que estar... Eu tô aprendendo, gente. Mas Calma, eu acho porque você encontrou um lugar em que você é autêntica, você está ali, mas você não está... digamos, copiando ninguém, você está sendo você. Então, como é que foi encontrar esse lugar, né? E agora, tenho que estar aqui, porque é difícil, né? Não é fácil. Tem gente que não gosta também, mas é importante estar lá, né, na rede social. É super importante. Hoje em dia, assim, e eu falo que eu que sou TV raiz, gente, foi difícil, né? Essa questão de rede social, enfim. Eu tô ainda me adaptando, tá? Eu não sou tão assídua como deveria ser. Às vezes eu falo, gente, eu não gravei nada, não postei nada no Instagram. Lá atrás, Cá, estamos falando em 2019, porque assim, eu dei um tempo no meio artístico, em tudo, né? Sempre trabalhei muito como MC, né, que a gente fala, mestre de cerimônias, fazendo eventos, né, apresentando eventos para grandes empresas, enfim. Era o meu ponto forte, saindo da TV, então eu trabalhei muito com isso. Quando eu tive o Stefano, meu segundo filho, eu cheguei para o Rô, eu falei, Nê, eu quero parar com tudo, sabe? Eu quero ser mãe 24 horas. Não sei se é porque, infelizmente, minha mãe não pôde ser, né? Devido ao trabalho, porque ela era o nosso ganha-pão também. Eu venho de uma família humilde, meu pai teve que se aposentar muito cedo, questão de saúde, e minha mãe carregou, sabe, nas costas ali a nossa casa, enfim. Então eu falei, eu quero me dedicar aos meninos. E foi, né? O Rogério aceitou na hora e falou, não, a gente aperta o cinto financeiramente e se embora. E eu me realizei durante praticamente 10 anos ficar em casa, né? Curtindo os meninos, mãe turista, vai para a cozinha, faz o que eles querem, leva um, leva outro, faz lição, brinca, enfim. Passa, né? Muito rápido, né? E passou muito rápido. Tanto que em 2019 eu já estava me sentindo meio inútil, né? Talvez eu tenha que fazer mais alguma coisa, porque eles estão crescendo, né? Porque... Não exige tanto. Né, já estava com 8 anos, sim. Henrico também já um pré-adolescente. Falei para o Rogério, falei, Nê, acho que eu tenho que voltar a trabalhar. Eu já estou me sentindo inútil. E aí eu conheci a Milena Torres, e ela falou, por que você não abre um canal no YouTube, Alê? Eu te ajudo, tá? Eu falei, canal no YouTube, ai, sei lá, tal. Não, vamos, tal. E ela fez minha cabeça, eu falei, bom, vamos brincar, vamos ver o que dá. E aí a gente começou a brincar, fazendo algumas coisas, uns vídeos, tal, e eu comecei a gostar. Eu falei, então, ano que vem, 2020, eu falei, vamos profissionalizar isso, certo? Ok. Só que veio a pandemia, né? E aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida. Sim. E aí, em seguida da morte do Rogério, o Homero Salles, que foi meu padrinho de TV e de casamento. Super envolvido. Ele me chamou novamente, ele falou, vamos lá, vamos voltar a ser loira, vamos começar a trabalhar. Passar uma maquiagem nessa cara. Vamos, enfim. E aí eu voltei para a TV.
Mas eu gostaria de voltar pro YouTube, fazer Legal. alguns vídeos. Eu estou ainda conversando com Deus, eu falo, ai Senhor, me mostra qual é o caminho. Mas assim, eu ainda estou, eu falo que eu acho que eu estou engatinhando nas redes Amadurecendo sociais. essa ideia. É. Mas não deixa para depois, porque eu sempre falo que começar um projeto dá muito trabalho, a gente É. sabe disso. Mas não deixa, sabe, a ideia morrer assim, coloca no papel e vai. Porque se a gente pensar muito também, a gente não realiza. Sabe o que eu acho, Por mim. cara? Eu vejo assim um pouco ainda como o bicho de 7 cabeças, Tá, sabe? mas tem que engatar. Então, que aí você vai, que eu nem o Instagram. preciso dar o pontapé inicial. É. Eu acho que a partir do momento que você dá o pontapé inicial, você vai. Você Vai, deslancha. exato, que aí Né? a roda começa a girar e flui. É isso mesmo. Vai, combinado? Vou. Da próxima conversa, Combinado. fala, tô aqui no meu canal. Você trabalhou com o Gugu, né, por muitos anos. Qual que foi o seu maior aprendizado? Com o Silvio também, mas eu acho que com o Gugu foi mais, né, junto ali, Foi. mais intenso, digamos assim, por conta do domingo, era um negócio ao vivo e tal. E a gente sabe que ele foi um mestre, né? Então, alguma coisa assim que você possa compartilhar de um aprendizado grande que você teve, seja na área profissional ou no pessoal, que você possa falar. Ai, Cá, é o que eu falei pra você antes. Vendo o Gugu trabalhar Ele era e as incansável, coisas né? acontecerem ali nos bastidores, como ele conduzia, né? Não sei, o olhar dele, né? Para tudo aquilo. Foi a partir daí que eu me apaixonei pela TV. Sim. Né? Com o Silvio, eu tive a experiência só do reality show. Tá. Né, da Casa dos Artistas, onde eu fui a primeira a ser convidada por ele. Eu tinha acabado de sair do SBT, mais ou menos, eu saí em abril, quando foi em junho ele me chamou para uma conversa. Ele sabia que eu era casada, Sim. enfim, ele falou, poxa, você é casada, Alessandra, eu gostaria de saber se o seu marido deixaria você participar. Ele não falou muita coisa, ele falou, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, todo mundo vai te ver, mas você não vai ver ninguém por um bom tempo. Eu achei até que eu ia para uma ilha deserta, né? Caramba, né? Enfim, porque era tudo muito novo, era o primeiro reality show do Brasil. E eu aceitei na hora. Eu falei, imagina, Silvio, eu não preciso nem pedir pro Rogério, né? Tudo que você faz é maravilhoso, estamos juntos, enfim. Mas eu não sei te dizer, Cá, é uma coisa específica de Gugu, sabe? Mas é tudo do jeito que ele conduzia. Que era muito natural, né? Era muito natural e eu gostava muito essa questão de ajudar o próximo, né? Sempre gostei. E ele incluía muito isso no programa, principalmente no Domingo Legal, né? Gugu na minha casa, né? me lembro. Então, ele reformando casas que foi também, uma pioneiro, que hoje em dia outros apresentadores fazem, mas que lá atrás alguém teve a ideia, né? Exatamente. A questão também que eu sempre gostei muito desse negócio de brincadeiras, de desafios, né, de você usar a sua cabeça para para fazer as coisas acontecer, os quadros, né, essas disputas, eu sempre gostei muito disso. Enfim, eu não posso te dizer, assim, especificamente... Alguma coisa, mas foi um conjunto. Mas um todo dele, né? Demais. E Ale, você fala muito sobre a sua fé, né? Acho que quando a gente entra nas suas redes, a gente percebe o quanto você tem essa fé. Ela te ajudou nos momentos mais difíceis? Eu acredito que sim. Mas ela foi se transformando também ao longo dos anos? Sim, sim. Eu venho de uma família normal, né? Principalmente da família brasileira. Minha mãe era católica, meu pai era espírita, enfim, eu cresci nesse meio. Nunca imaginei que eu ia me tornar evangélica, né? Mas em 2013,
Antes disso, a família do Rogério começou a se converter e eu achava muito chato isso. E eu chegava, quando minha cunhada, a irmã do Rogério, a Rosana, que assim, eu tenho um amor imenso por ela, pelo marido, pelo meu co-cunhado, Maurício, pelos meus sobrinhos, a Mi e o Mu. Quando eles queriam falar de Jesus para mim, eu falava, ai, time que tá ganhando não se mexe, deixa pra lá e tal. E foi assim. Quando foi em 2011, onde o Stefano nasceu, o Stefano não dormia por nada neste mundo. Nossa. Né? E dormir? E assim... Privação de sono é terrível. E eu não chamava o Rogério para me ajudar, porque como o Rogério tinha um escritório de contabilidade, ele precisava estar com a cabeça bem, né? Então eu ficava com ele lá, e vai, e amamenta, e troca, e vai, e arrota, e bota, e tenta colocar no berço nada, e chorava. E aí tinha uma televisão lá que não tinha TV a cabo, não tinha nada, e eu ligava a TV. E automaticamente eu comecei a assistir alguns cultos de madrugada, e automaticamente eu fui. E quando teve um momento, como minha cunhada morava no interior de São Paulo, numa vinda dela para casa da minha sogra, nós fomos lá e eu falei para o Rogério, eu vou pedir para a Rosana que eu quero aceitar Jesus, né? E ele falou assim, eu acabei de aceitar Jesus com ela. Eu falei, como assim? Né? Juntos? Não estou entendendo isso, né? Enfim, então foi aí, eu falo que eu me converti por amor ao meu filho, né? Porque eu não dormia, e assim foi. Num certo momento, a gente deu uma mornada, tal, e eu falo que a minha segunda volta para Jesus mesmo, né, foi pela dor. Foi quando o Rogério internou, ficou 31 dias na UTI pelo Covid, nós ficamos 5 dias internados, eu e os meninos. Foi onde eu me apeguei totalmente ao Senhor, né? E eu falo assim, eu não sou uma mulher forte, é o meu Deus que é forte. É Ele que me sustenta, Ele que me fortalece a cada dia, a cada amanhecer é Ele que me fortalece. E eu gosto, Cá, de colocar na minha rede social sobre Jesus, mas eu não levanto placa de igreja, nem da religião. Eu falo de um único Deus, de um Jesus que é lindo, que Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, né? Ele deu o sangue dele por nós, para que possamos ter a oportunidade de, quando morrermos na carne, termos a vida eterna. Perfeito. Né? Que eu acho sem que sofrimentos. Não é sobre religião, né? Não, é sobre acreditar em Deus. Um Deus único e um Jesus que é lindo, maravilhoso e que eu vejo todo mover. Agora eu olho para trás, porque vai fazer 5 anos que o Rogério partiu, e eu consigo ver o cuidado de Deus para comigo e com os meninos. Em algum momento você julgou do tipo, por que eu? Por quê? Logo no começo eu falava para o Senhor, né? Eu falava para Deus. Não me ouviu? Quê? Né? Por quê? Apesar das perdas que eu já tive, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi um irmão cedo, né? A morte do Rogério, eu falo que ele me dilacerou mesmo. Sim. Era uma dor física que eu tinha muito grande. E eu tive essa DR com o Senhor, Justo, sabe? Eu cheguei para ele e falei, pai, por que você fez isso comigo? O que eu te fiz? Né? E você pode ter essas DRs, você não pode desrespeitar, né? Ele como pai. Então hoje eu digo para ele, eu falo, Senhor, eu aceito, eu respeito, mas eu não aceito. Né? Então eu respeito meu pai, mas eu não aceito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o mover dele na minha vida que é assim, maravilhoso. E se eu estou aqui hoje conversando com você, é graças a ele. Porque a morte, especificamente, é uma coisa que a gente não consegue voltar atrás. Não, e é a única coisa certa da nossa vida. Que vai acontecer. Né? E a gente não sabe quando. É que com a Covid, eu acredito muito que mexeu com a gente, porque você estava bem, eu estou bem, com saúde, de repente, pá. Do nada. Do nada. Do não nada. é assim que a pessoa está doente ou que ela tem uma predisposição, enfim, nada. Então, eu acho que isso é um baque maior, né? E mexe muito com a gente, com filhos. Então, tem toda uma estrutura. Te admiro muito. Embora você tenha dito que, né, não sou e tal, mas, assim, é muito... Eu nem me imagino nesse lugar, então...
é admirável. Eu assim. digo assim, Cá, porque perder alguém que você ama demais, porque eu estava com o Rogério desde os meus 16 anos. Então, é muito tempo. Eu casei aos 21, né? Eu posso falar assim, claro, nós tínhamos nossos perrengues, enfim, mas o meu casamento era perfeito, sabe? Meu marido era maravilhoso, era um pai incrível, era um filho sensacional, era um amigo fiel, sabe? Ele era exemplo para mim. Você perder já é doloroso. No momento que muitas pessoas perderam suas pessoas amadas, no momento que você não podia abraçar, não podia beijar, horrível. você não podia ficar junto, você não podia fazer um velório. Exato, meu sogro morreu nessa época, não foi de Covid, mas era lembro. triste demais, porque você não tinha como estar com as pessoas. Exatamente. Era horrível. E mesmo assim, eu falo, o mover do Senhor colocou pessoas maravilhosas na minha vida, anjos aqui na terra, que cuidaram de mim, cuidaram dos meus filhos, sabe? Então eu falo assim, várias pessoas, amigas, que batiam na minha porta, levavam um pão feito, comida para mim, me deram dinheiro. A Lúcia, que trabalha na minha casa, que eu falo assim, não trabalha, é uma mãe para mim, né, que está comigo já há 20 anos. Ela abriu mão da segurança dela, da saúde dela, da família dela, para ir cuidar de mim, dos meninos, mesmo ainda na pandemia. Minha mãe, enfim, sabe? Minha cunhada, meus irmãos, a minha família, amigos, pessoas que eu mal conhecia, que me ajudaram, né? Então eu falo, assim, o mover de Deus é maravilhoso, né? Então nós passamos, o que eu sempre digo assim, o deserto não é para morar, gente, o deserto é só para passar. Eu falo Você isso, mas passa, outras palavras, porque normalmente nós somos lapidados na dor, não é no amor. Né? E o Senhor permite, não é que Ele coloca isso na nossa vida, mas Ele permite, né, que passemos por isso para sermos lapidados. Eu falo isso, que nenhum momento ruim dura para sempre. Não. Assim como os felizes também não. Exatamente. Mas quando a gente está passando por uma fase difícil, eu penso assim, não vai ser para sempre. Calma. Não. É isso aí, isso mesmo. E é bíblico, né? Você sabe que é bíblico. Nem tudo que é ruim vai durar, nem tudo que é bom vai durar. Né? Eu tô adorando nosso papo, que dure. Eu tô com a mão gelada que eu tô com frio. A gente tem um quadro, quero te chamar para você participar, só que é ali, ó. É ali? Vamos lá. Eita. Eu acho que você vai lembrar. Gente, eu curto esse negócio. Eu brinquei muito com os meninos. Bom. É um quadro. Você quer que eu fique onde? Tanto faz, aqui? pode ficar aqui. Fico aqui, pronto. É uma pescaria. Sim. E aí o nome é PPP, Pesque a Pergunta do Público. Eu peço nas redes para que as pessoas participem, só que assim, esse não tem um imã, então ele é meio difícil de pegar. Eu gosto do imã, gente, que é mais fácil. Aí assim, tenta. A gente já roubou várias vezes, em vários episódios. Aham. Eita, Deixa eu tirar nós. isso aqui pra ajudar. Peraí. E aí a gente pega de acordo com a pergunta, o número correspondente. Não, na hora o negócio é focar numa boquinha, ó. Eu tenho labirintite, se eu ficar vendo o negócio. E eu, né, amiga, que eu tô com uma lente em cima lá. Aí, esse verdinho abriu um bocão, ó. Vamos ver. Vem. Aí vai. espera ele agarrar. Vai. Agarrou. Agora você fecha. Peraí. Fecha, amadinho. Fecha, amigo. Vamos, amigo. Fechou. Número 3. Luciana. Bom, acho que você respondeu mais ou menos isso, mas como é que foi seguir depois da dor? Se descobrir com o seu verdadeiro pertencimento? Então, é Luciana? Luciana. É uma seguidora minha, ela participa de maravilha, todas as perguntas Lu, maravilhosas. Um beijo para você. E é isso, a minha força, muitas pessoas perguntam, de onde vem sua força? Vem do Senhor, vem de Deus mesmo. E a gente tem que seguir, né? Sim. Se Deus nos deixou aqui é por um propósito. O Rogério finalizou a caminhada dele aqui. Sim. Então, com muita dor, hoje a dor é menor, ainda sinto muitas saudades, né? Eu sinto a falta dele na minha vida ainda.
Mas eu sigo em frente. Sim, né? precisa. Preciso, principalmente eu falo pelos meus filhos. Perfeito. Né? Que Então, seja por alguma coisa importante. A minha né? vida são os meus filhos. Sim. Então, eu sigo em frente por eles, né? E é isso, o que me move é isso, é acordar, agradecer ao Senhor e vamos que vamos. E tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, tem dia que toda noite eu me ajoelho diante da minha cama para orar. E às vezes eu não oro não, cara. Às vezes eu debruço na minha cama e eu falo assim, Senhor, me coloca no teu colo, eu fico lá quietinha, sabe, até acalmar meu coração. Sim, e é isso, a vida é isso, gente. Os obstáculos têm que ser superados e tem dia que você tem que deixar passar. Como minha cunhada diz, tem dia que a gente não tem que fazer nada assim, tomar decisões, ficar pensando muito. Sabe, calma, você não é a Mulher Maravilha, e aí você deixa o dia passar. Isso, né? Perfeita. Vamos tentar mais? Vamos. Você tá boa de pescaria, eu tô achando, viu? Mas seria bom se fosse aquele Dima, né? A gente vai providenciar, porque tá difícil esse, sabe? Pois é. Olha, eu fiquei em casa com a Maitá. Olha! 13. A Juliana, se você pudesse dar um conselho para o seu passado, qual seria? Nossa, profunda. Profunda, né? Como é o nome dela? Juliana. Ju, um beijo pra você. Deus abençoe. Que sabedoria, amada. Ai. Pro meu passado, eu acho que no primeiro momento o que me vem à tona agora é assim, não se preocupar com o que as pessoas pensam de você, falam de você. O que importa é o seu coração com Deus, porque o Senhor, Ele conhece o teu coração. Eu vejo a Karina aqui, eu conheço, né? Eu conheço a Karina pelo o que você me apresenta, o que a gente conversa, né? As suas atitudes. Mas quem te conhece mesmo é Deus. Então, para mim, hoje em dia é isso, sabe? Porque não adianta você agir de um jeito e dentro é outra coisa. E eu acho que antigamente, cara, eu me preocupava muito. Ai, o que as pessoas estão pensando de mim? Enfim, acho que uma das coisas seria isso. Tem outras coisas, eu acho. Mas agora que me veio à cabeça seria isso. Maturidade ajuda a gente, Exato. né? A não se preocupar tanto com o outro, porque senão você deixa de fazer coisas. Seja assim, eu vou fazer um negócio na rede social. Ai, mas será que vão achar esse vídeo? Não sei o quê. Faz, porque ninguém paga suas contas. Ninguém, né? É isso mesmo. Então eu faço o que eu gosto. É o que você falou da minha rede social, do meu Instagram. Eu faço aquilo que eu gosto, eu mostro aquilo que eu gosto. Né? Parceiros, profissionais, eu estou porque eu acredito. Faz sentido e pra não você. Por causa de dinheiro, Sim, né? Porque nem tudo é dinheiro é bom, a gente precisa, mas eu não vou fazer alguma coisa que eu não acredito, né? Que não tem a ver comigo. Sim. Então é isso. É isso mesmo. Eu acho que é não deixar se influenciar pelo que as pessoas pensam ou falam de você. E ao mesmo tempo, Caio, eu acho que também veio agora para mim é o seguinte, descansa no Senhor, sabe? Esse negócio da preocupação, muita preocupação, muita preocupação. Vamos, né, aos poucos, vamos galgando aí as coisas, mas sem muita preocupação, porque eu acho que isso daí faz mal para a nossa saúde também. Não só psicológica, mas também física. Uma né? carga muito grande, né? Sabe? De se preocupar com muita coisa. Calma, né? Porque você não é uma Mulher Maravilha. Já na hora a gente lembra, né? Meu Deus do céu. Automático. Vamos para mais uma? Vamos. Gente, eu falo muito. Não, tá ótimo. Tem que tomar cuidado, você me corta, minha viu, amiga, Cá? pode falar, que a gente gosta aqui de bater papo. Oh, Jesus. Agora foca num. Vou focar num... Peraí. É difícil, não é fácil. Todo mundo assiste e acha que é fácil, esse negócio não é. Aí, esse vai. Vai, fecha a boquinha. 6. Como é que você deseja estar daqui a 10 anos? Foi um perfil do Instagram, chama God is Good. Eu não tenho nome, então eu coloquei o perfil. Como eu desejo estar daqui a 10 anos. Como eu desejo. Ai, eu desejo que eu tenha viajado muito. Ai, que delícia. Porque é o que eu mais quero na minha vida. Eu não fico me apegando a coisas materiais. Eu
coloquei na minha vida agora assim, Senhor, eu quero viajar, né? Viajar com meus filhos. Experiência, né? Experiências que você leva para a vida, né? Culturas, lugares, enfim. Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode se presentear. E seja para onde for, né? Porque às vezes você fala, ai, exterior, legal, mas a gente tem tantos lugares maravilhosos aqui no Brasil, e mesmo que for logo ali, Jundiaí, por exemplo, que é perto, eu estou falando Jundiaí porque é próximo de São Paulo, mas você pode fazer ali um lugar, assim, uma experiência, final de semana, deixa o celular de lado, com as pessoas que né? você ama, principalmente com as pessoas que você ama, porque daqui você não leva nada. E quando a gente fala assim, ai, porque o amanhã não é o amanhã, é o daqui a pouco. A gente não sabe o que pode acontecer. Exato. Então vamos curtir as pessoas que a gente ama, vamos perdoar mais fácil, né? Se perdoar e perdoar as pessoas e ter esses momentos, né? Então, assim, daqui 10 anos eu quero ter viajado muito, eu quero estar nativa ainda, fazendo aquilo que eu amo e que meus filhos estejam, assim, bem-sucedidos, bem resolvidos na vida. É isso, né? Bem, porque os filhos estando bem, a gente está feliz. Concordo. Né? Agora a gente tem um vídeo que chegou uma pergunta por vídeo, tá? Então vamos ver o que vem aí, que a gente é chique, aqui no telão. Vamos lá. Oi, mãe, tudo bem? Nós estamos aqui para te deixar um beijão. Você está aí no podcast com a Karina, muito feliz. Você sabe como especial você é na nossa vida, você é um exemplo de ser humano, mas tem sido nosso exemplo de fé também. É um exemplo de mãe e nós só temos que te agradecer por tudo que você fez, faz e ainda fará por nós. Nós somos eternamente gratos. Você é a melhor mãe que a gente poderia ter. Só tenho muito, muito, muito amor para você e que eu possa retribuir tudo isso um dia para você. Amo muito, mãe. Te amo, Deus abençoe sempre. Mãe, eu queria falar também que você é muito especial na minha vida, claro. Sempre fez de tudo por nós e sempre admira o quão forte você é, desde o começo, desde quando a gente passou por dificuldades, e até hoje passa e você consegue lidar com isso. E eu tô muito orgulhoso da mulher que você é, né? Da mãe que você é, e tudo que você faz por nós, viu? Um beijão, nós te amamos muito. E um bom podcast. Beijo, mãe. Tchau. Enganaram bem? Ai, que delícia! Enganaram gente, bem. pode falar qualquer segredo para meus filhos, porque eles guardam. Não, e assim, Henrico, eu preciso que você grave até tal dia. Ele, eu tô sempre com a minha mãe, eu vou dar um jeito aqui. Aí você estava tomando banho. E eles gravaram durante o seu tô banho. Passada. Vou voltar pro sofá pra vocês recompor. Ai, tem um papelzinho aqui com a varinha. Gostou tanto? Tem um browniezinho pra você comer. Obrigada. Que eu fiz. Ai, foi você, cara? Claro, amada. Que lindo, gente. Se recompõe. Olha a maquiagem do Will indo pro Beleléu. Toma uma aguinha. Mas no final das contas é isso que importa, né? E você tem feito um bom trabalho quando eu falo, porque, gente, eles são educadíssimos. Obrigada, educadíssimos. cara. Eu acho que para menino tem essa coisa também, né, da gente ficar mais de olho, que, né, mais despirocado, mas é da personalidade também, de quem tá ali cuidando. Mas eles são educadíssimos. O Henrique, uma graça. Steph também, enfim, que eu acabei falando mais com ele, né? Mas parabéns, assim, porque eles são muito incríveis. Porque é muito difícil, né? Imagino. Principalmente eles que tiveram um pai tão presente, um pai tão amigo, né? Um pai tão companheiro, um pai que era... Nossa, assim, Rogério foi um super pai para eles. Eu me vendo sozinha nesse papel de mãe e pai ao mesmo tempo, é muito difícil, cara. É muito difícil, né? Mas você está fazendo um bom papel. Obrigada. Eu sou uma mãe chata, gente. Eu sou mesmo. Eu faço de tudo pelos meus filhos. Faço de tudo. O que eu puder, eu faço. Eu dou... Qualquer mãe dá a vida pelos filhos. E eu dou minha vida por eles. Faço de tudo. Tudo. Mas eu sou uma mãe chata. Eu pego no pé. Porque eu quero que eles sejam bem resolvidos. Sejam felizes, né? E você vê, o Henrico está com 20 anos, ele é um super companheiro,
sabe? Ele é faculdade, é basquete, que ele joga basquete pelo Santo André, é a vida dele. O Palmeiras é a vida dele. Ele mandou várias figurinhas do Palmeiras na nossa conversa. Então, compartilhei assim, com o Maurício, falei, acho que você vai gostar. Porque o Mal também é, né, palmeirense. Mas é um super companheiro. Onde eu vou, mãe, eu vou junto. E não é a questão de ir junto comigo, porque ele quer ver o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Não, ele é meu companheiro. Sim, né? que legal. E o Stefano também. O Stefano sempre comigo, um menino de ouro também. Não é porque são meus filhos, mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu falo, Senhor, os meus filhos são bênçãos, são presentes do Senhor, né? E eu só tenho que agradecer. Filhos, eu amo demais vocês. Vocês são a melhor coisa. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu acho que eu sou uma pessoa muito boa, uma filha muito boa, porque o Senhor me deu um marido incrível, deu filhos maravilhosos, né? Uma mãe maravilhosa, enfim, eu tenho só pessoas maravilhosas à minha volta. Então, eu falo, nossa, como eu sou merecedora, eu não sabia, né? Ah, mas vamos dar um abraço, porque você começa a chorar, eu fico com vontade de chorar. Eu tô tentando não chorar, amiga, porque eu sou chorona mesmo, mas olha... Eu também sou, gente. Eu tô aqui, ó, segurando. É assim, é isso, sabe? A família é tudo na vida da gente, é base. Por isso que eu sempre digo, curtam uns aos outros, né? Perdoem, amem, né? Respeitem. Não só aqueles do seu convívio, da sua família, os seus amigos, mas num todo, né? O seu próximo é aquele que você está cruzando na rua, é aquele que você vê entrar ou sair do elevador, né? Dentro do seu condomínio, porque é tão triste, né? As pessoas nem se falar um bom dia, um obrigado, um por favor, um sorriso no rosto. Às vezes, só um sorriso que você dá para uma pessoa, mesmo que é uma estranha, aquilo pode fazer a diferença na vida dela, gente. É isso, quando a gente fala do amor de Cristo, né, o amor ao próximo que Ele deixou, é isso. Não é você beijar, abraçar e falar que... Não é isso, é o respeito, né? É o sorriso, é o perdão, são palavras doces, né? Palavras que edificam, né? E está tão difícil hoje em dia, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas estão olhando só para o seu próprio umbigo, a tolerância está zero, né? Então Qual que é o exemplo que a gente quer dar também, né? Exato. Como reflexo para os nossos filhos e tal, porque não adianta você falar e não ter uma atitude que condiz com o que você fala. Você tem que ser exemplo, né? Exatamente. Porque as palavras são fáceis de ser faladas. A questão é o seu dia a dia, é como você vai mostrar isso, né, como exemplo. Exato. Não é? Ale, vários ensinamentos, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você contasse, tem algum projeto, alguma coisa que está vindo aí? Você falou do YouTube, que eu quero muito saber quando é que isso vai desengatar, mas o que você pode compartilhar de trabalho que você queira falar aqui pra gente? Alguma novidade? Então, não tenho novidades, né? Eu estou pensando muito em relação ao YouTube. Por favor. Estou vendo ainda, é o que eu falei, eu coloco tudo que eu vou fazer, eu coloco na mão de Deus, sabe? Eu coloco Ele no comando, né? Consagro a Ele para dar certo o negócio, né? Então, assim, eu tô na Band, né? Todos os domingos de manhã com o Renato Ambrosio, né? Com o Viva a Sorte, ao vivo, né? Na Band aos domingos de manhã, que também é outra pessoa incrível, né? O Dirlan Jorge, que foi meu diretor, e do Maurício lá na Rede TV. Conheço o Dirlan desde 1990, que ele trabalhava também no Gugu, né? Na produção, enfim. Eu falo, eu sou cercada de bênçãos, né? O Renato também que me deu essa oportunidade de estar trabalhando. Então, assim, é um dia de cada vez, né, Ká? Vou fazendo o meu trabalho com muito carinho, muita dedicação. Que você gosta. Coisa que eu amo fazer, né? Mas eu tô pensando seriamente, essa questão do YouTube, mas ainda não tenho... Não amadureceu tanto quem assim. Quiser,
Se Me alguém siga tiver uma lá ideia, no Instagram aproveita, também. dá sua rede social. Alessandra arroba Scatena Oficial. Alessandra Scatena. Essa é o oficial. É o oficial. É eu mesma. E Ale, uma última pergunta para finalizar. O que é beleza para você? A gente fala muito de maquiagem, até deixei aqui que eu tô usando esse gloss labial 3D da Payot, que é muito incrível. Que lindo. Ele tem umas partículas de brilho, então a boca fica maravilhosa. Gente, amo Payot, né? O que a gente falou, tava falando. Vem de mãe para filha. Sim. Porque minha mãe sempre usou e ainda usa, porque minha mãe é super vaidosa. Né? Ela é mais vaidosa do que eu, gente. Quando ela tá lá em casa, ela fala assim, você não vai passar, a gente vai sair, você não vai passar um batonzinho? Não. Você não vai passar um rímel? Um Um da lápis, nossa né? vida. A dona Dirce, que é a CEO da Payot, esteve com a gente no primeiro episódio. E ela disse assim, não tem mulher feia, tem mulher mal cuidada. E é isso, né? Isso um batom. mesmo. Esse é muito maravilhoso, estou com ele hoje. E muda a nossa perspectiva, o jeito que a gente olha pra gente no espelho. Eu falo, é a sala dos Cresce. milagres, né? É. Porque lá na Band mesmo, eu falei, eu vou entrar agora na sala dos milagres, onde a sua autoestima, numa maquiagem, Vai. a sua autoestima é super elevada. Os meninos também, as meninas lá da Band usam Payot Que também. legal! E eu falo, isso é maravilhoso, Sim. né? A gente tem que se cuidar Tem. mesmo. E o que é beleza pra você, sabendo que você não é a Mulher Maravilha? O que é beleza? Não, a beleza para mim é isso, são pequenos... Você fala assim, na mulher ou na vida? Na mulher, porque, por exemplo, você falou da generosidade, né? A gente conversou ali antes. Sim. Então, existem coisas que a gente sabe que a gente não vai dar conta, mas o que é belo no meio desse caos para você, né? Que a gente tem que ter alguma coisa e a gente acaba não se olhando, né? Não enxergando coisas boas na gente. A gente tem, verdade. não. Você fala assim, um defeito, rapidinho vem. Mas quando você fala assim, não, uma qualidade, qual seria, né? Essa beleza que a gente tem que ter? Porque a gente isso tem. aí. Então é isso que você falou. Nós temos que ver as nossas qualidades. Perfeito. Né? Independente que área você atua, você é mulher, se você é dona de casa, se você é uma empresária, se você é uma funcionária, enfim, né? Seja quem você for, como mulher, você tem o seu valor, Sim. né? Então, eu acho que a sabedoria da mulher tem que vir à tona, né? Se cuidar, se amar acima de tudo, ter a autoestima elevada. Se autoconhecer, né? Porque a gente vai se conhecendo ao longo dos anos, a gente muda também, e ótimo, que bom. É verdade. Né? E eu digo assim, você vê tudo isso que eu já passei, lá atrás eu não tinha essa autoestima elevada. Por um bom tempo eu nunca vi as minhas qualidades. É difícil ver, mas é importante a gente enxergar as nossas qualidades. Né? Porque nós somos preciosas do Senhor, né? Nós somos uma joia rara, né? Então é isso, eu acho que cada mulher tem o seu valor, a sua beleza, né? Independente o que ela seja, onde ela atua. Busca que você vai encontrar isso. Exatamente, é isso mesmo. Ale, obrigada. Obrigada, Ká. Obrigada Passou pela rápido. homenagem, obrigada pelo carinho você merece. de toda essa sua equipe maravilhosa. Pode bater palma que vocês são lindos mesmo. É mesmo, viu? Vocês todo são mundo. demais. Muito obrigada. Muito queridos. E, gente, lembrando que o podcast está sempre no ar para você ouvir ou assistir toda quinta-feira, às 7h08 no YouTube, Spotify e os cortes nas redes sociais. Então segue a gente. O meu arroba é o @acarinagodoy, Carina com K e o Godoy com Y. E a Alessandra Scatena Oficial. Siga também, Isso. acompanhe. Já deve seguir, né? Mas fique de olho Me também. sigam. E obrigada mais uma vez pela companhia. Um beijo e até mais. Beijo.